Alô, minha gente, Luiz Antônio Simas. Vamos para a quinta leitura do Corpo Encantado das Ruas, Marias. E aí começa com um ponto de macumba, né? O livro não canta, mas eu canto aqui. Ganhei uma barraca velha, foi a cigana que me deu. O que é meu é da cigana, o que é dela não é meu. O que é meu é da cigana, o que é dela não é meu. Abre assim. As ruas são aconchegantes para as pombageiras. Uma das energias do poder das ruas nas culturas centro-africanas é o Inkice Bombogira. Para estudiosos dos cultos bantus, Bombogira é o lado feminino de Aluvaiá, o dono das encruzilhadas, similar ao Exu Yorubá e ao Vodum Elebara dos Pons. Em Kimbundu, Pamboanidila é a expressão que designa o cruzamento dos caminhos, as encruzilhadas. Mbombo, no Kikongo, é portão. Os portões, quem é do santo sabe, são controlados por Exu. Bombogira, Pamboanidila, Pombagira. As ruas, a encruzilhada, as porteiras, a diáspora, o mundo. As encruzilhadas religiosas em que nasceram as pombagiras e se encontraram as várias culturas de origem africana, ritos ameríndios, tradições europeias e vertentes do catolicismo popular, dinamizaram no Brasil uma vasta gama de práticas espirituais fundamentadas na possibilidade de interação com ancestrais, encantados e espíritos através do corpo em transe. As encruzilhadas falam ainda de um modo de relacionamento com o real, ancorado na crença em uma energia vital que reside em cada um, na coletividade, em objetos sagrados, alimentos, elementos da natureza, práticas rituais, na sacralização do corpo pela dança e no diálogo do corpo com o tambor. A pombagira é resultado do encontro entre a força vital do poder das ruas que se cruzam, presente no Inkice dos bantus, e a trajetória performática de encantadas ou espíritos de mulheres que viveram a rua de diversas maneiras. A corte das pombagiras é vastíssima. Tiveram grandes amores e expressaram a energia vital através de uma sensualidade aflorada e livre. O corpo pecador não faz o menor sentido para as donas da rua. Muitas delas Marias, Maria Padilha, Maria Mulambo, Maria Navalha, Maria do Porto, Maria Quitéria e tantas mais. A energia pulsante das entidades cruzadas, como se o domínio delas já não fosse as encruzilhadas, é libertadora, mas nunca descontrolada. Ela é sempre controlada pela própria potência do poder feminino e se manifesta em uma marcante característica da entidade. A pombagira é senhora dos seus desejos e manifesta isso em uma corporeidade gingada, sedutora, sincopada, desafiadora do padrão normativo. Visões moralistas da pombagira, a mulher que sofreu, se prostituiu e está entre nós para pagar seu karma, ou visões que operam no campo da doença e ligam o comportamento das encantadas das ruas aos desatinos das histerias, que Hipócrates julgava ser um problema exclusivamente feminino e originado no útero, derivam de um duplo preconceito. O primeiro é contra os desconcertantes fundamentos das entidades angolo-congolesas. O segundo é contra a mulher que se expressa pela liberdade dos corpos que giram livremente sem perder o prumo. Não vou entrar no mérito das funções das pombagiras do ponto de vista litúrgico, das curas espirituais, redenções, magias e outros atributos dessas entidades. As Marias das ruas sabem trabalhar. Quero apenas ressaltar que a mistura entre os fundamentos cruzados das potências de Exu, Aluvaiá, Pombogira e as possibilidades de a mulher ser a senhora da sua sexualidade, controlando o corpo no aparente descontrole para os padrões ocidentais,
são demais para nossos estreitos critérios normativos. Pombagira é a mulher de 7 maridos porque quer ser, como diz um ponto da entidade. Fica a dica, pensemos nisso antes de vincular a pombagira, na maioria das vezes com humor, ao imaginário das mulheres descontroladas, possuídas por forças malignas ou em aparente ataque de nervos. Minha desconfiança é a de que a nossa sociedade tem muito medo da junção entre a potência de Aluvaiá e o poder da mulher sobre o próprio corpo. Nosso racismo epistêmico, que muitas vezes se manifesta em curiosa simpatia pela macumba, no fundo não reconhece esses saberes como sofisticados e libertadores, mas apenas como peculiares e folclorizantes. Pombagira sabe exatamente o que faz com o corpo, tudo aquilo que quiser fazer. Nós, que na maioria das vezes somos ensinados a ver no corpo o signo do pecado, é que não temos a mais vaga ideia sobre como lidar com ele. As pombagiras gargalham para as nossas limitações enquanto dançam na rua. Então esse texto, a nossa quinta leitura, traz para a gira, que é o corpo encantado, as pombagiras. Né? Falamos de Zé Pilintra, agora são as espiritualidades das pombagiras, e a pombagira tem uma corporeidade que é absolutamente fundamental. A corporeidade da mulher que desafia o padrão normativo, a corporeidade da mulher que não se adequa, né, a uma certa visão do corpo que a colonialidade traz, como se o corpo feminino fosse basicamente voltado para uma lógica reprodutiva, e a pombagira nesse sentido é muito incômoda. Eu acho mais interessante ainda pensar, porque a corte das pombagiras é vastíssima. E aí você tem África, e aí você tem o Brasil ameríndio, e aí você tem, por exemplo, Península Ibérica. É só lembrar da relação que Dona Maria Padilha tem, né, com as tabernas espanholas. A pombagira é muito marcada pela presença dos ciganos. E no caso do Rio de Janeiro, os ciganos são decisivos para a construção da nossa civilização. A Praça Tiradentes, para quem não é do Rio, enfim, né, é uma praça central da cidade. A Praça Tiradentes já foi o campo dos ciganos. Os ciganos foram fundamentais no bairro do Catumbi. Um cigano, o Dr. Oswaldo Macedo, foi um intelectual consistente, fundamental na fundação da Imperatriz Leopoldinense. Então a pombagira traz, né, essa mistura toda. A encruzilhada Pambuanidila, daí vem inclusive o nome pombagira, como o texto diz, a encruzilhada é esse local de encontro. Então quando se encontram os ciganos, quando se encontra a magia ibérica, quando se encontram os rituais africanos e ameríndios, a pombagira surge. Ela dança, ela é fundamental. Eu gosto muito de pombagira nesse sentido, para pensar o corpo, e eu gosto profundamente até desse ponto que inicia, né, esse texto. Ganhei uma barraca velha, foi a cigana que me deu. O que é a barraca velha? A barraca velha, na verdade, é o corpo. A barraca velha é a disponibilidade para ir. O povo cigano tem uma questão que é crucial. Se a gente pensar nisso, é um negócio fascinante, porque, em geral, os povos reivindicam território. Eu pertenço a determinado território, por isso eu sou. Você reivindica a identidade a partir do pertencimento ao território. Vocês já imaginaram uma coisa? O cigano reivindica a identidade num sentido inverso. O cigano é aquele que não tem território. O cigano é aquele que vai. O cigano só tem, basicamente, uma coisa como centro do seu saber. O cigano tem a barraca velha. E a barraca velha do cigano é o corpo. É esse o sentido desse texto, é esse o sentido da chamada das pombagiras, e é por aí que a gente vai. Amanhã a gente volta com mais um texto do corpo encantado das ruas. Laruí, valeu pombagira, é isso aí.